Eu queria aproveitar esse GC que está aí no ar. O GB ou o GC? Não, o GC. O GB não pôde ser devidamente aproveitado por conta da expulsão. A gente tem condições de fazer o placar no Brasil também. Alguém acredita nisso? Não, hoje Alguém aqui não. nesta mesa acredita nisso? Hoje não. Nem amanhã. Nem depois de amanhã. Talvez nem semana que vem. É porque aquela frase que a gente repete de vez em quando. É o futebol, né? Se tiver um jogador expulso, uma coisa assim, em condições normais, tipo hoje teve um jogador expulso, o Piton, mas em condições normais, William, Independente Del Valle, hoje ele era favorito contra o Vasco. Concordo. Sim, E ele confirmou o favoritismo. mas não precisava Em uma ser com semana- 33 chutes no gol, né? Sim, Ia ter vencido por mais. em uma semana, exato, por ele fez gol. Perdeu pênalti, teve um impedimento por uma unha. Em uma semana, o que vai mudar nos dois times para mudar o cenário? Pois é. Ah, não, o Vasco então pode vencer. Tá bom, mas vai vencer de 4? Hoje, 4 para levar para os pênaltis. O Del Valle é líder do campeonato equatoriano, 11 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, não perde há um bom tempo, tem uma Joga equipe bem. muito bem treinada, que gosta de jogar contra equipes grandes e estádios cheios, porque essa é a vida do jogador do Del Valle, porque a torcida do Del Valle, como você pode ver aí, é minúscula, então vai jogar contra o LDU e aí tem a torcida contra, está acostumado, conseguiu grandes resultados no continente, obviamente com equipes diferentes, técnicos diferentes, mas sempre contra equipes grandes também, enormes do continente, com torcidas fanáticas. Quer dizer, o jogo acontece, né? Aquela coisa, vai saber, mas é muito improvável. Muito improvável. Agora o técnico, ainda mais conhecendo o jeito que o Diniz pensa o futebol, ele realmente acredita. E é o que ele tem que fazer. Um time agressivo, ofensivo, que faça gol rapidamente, que torne o jogo desconfortável para o adversário, ou seja, o Vasco vai ter que jogar um futebol que ele não jogou, que não joga há muito tempo, e inclusive não jogou nem quando ganhou do São Paulo no Morumbi, lá para trás. 3-1, né? Não, muito ao contrário. Nada assim, porque futebol que o Vasco jogou contra o São Paulo no Morumbi, não sei nem se garante uma vitória contra o Del Valle. Então, é bem provável, mas tem que trabalhar para conseguir. O Jean, a expulsão condicionou, porque assim, a gente fala expulsão, claro, ela condiciona resultado, claro, quando você está fora de casa contra uma equipe que já é favorita, atrapalha demais. É que, repito, 33 finalizações, assim, e só não foi mais porque teve gol impedido, porque teve impedimento por milímetro. Foi um passeio muito grande para cima do Vasco. Pênalti. Mas assim, Justifica a expulsão para tanto volume do Independente Del Valle, assim? eu acho que é tudo, não é só a expulsão. A expulsão é o principal fator para mim, mais até do que a altitude. A altitude Sim. tem que contar também, a gente sempre fala da altitude em todos os casos em que a altitude é daí para mais, então eu acho que também faz diferença, mas obviamente a expulsão é o principal fator, é uma expulsão indiscutível. Eu nem acho que o Piton tenha desejado fazer o que ele fez, mas a verdade é que na hora que você vê a cena, não tem como não expulsar. Então, Ele muda a passada quando pega o cara. Assim, eu também acho que foi sem querer, mas Não, é errou. porque assim, ele quis fazer a falta. Claramente ele quis fazer a falta. Não quis fazer desse jeito, provavelmente. Queria colocar o pé à frente e não a sola da chuteira no tornozelo do adversário. Mas foi o que aconteceu. A expulsão ela é indiscutível e acho que ela sim mudou demais a maneira como o Vasco poderia encarar uma partida que já era difícil pelo favoritismo citado pelo Marra, né, pela altitude também. Então acho que tudo junto, claro que foi demais. Acho que aí assim não me convence muito. Eu respeito demais o Fernando Diniz, mas não me convence muito a permanência do Verratti. E pode, assim, eu acho que a pergunta foi bem feita, porque de fato nesse contexto, né, de um jogo em que evidentemente o Vasco ia jogar com as linhas ali muito baixas, o Verratti, tudo bem, ele te ajuda o quê? Nas bolas aéreas defensivas? Prender a bola no lançamento longo e esperar a aproximação. Mas é melhor você ter os caras que eu acho que... Porque no contra-ataque, Jean, eu entendo, nenhuma das duas seria a solução, mas no contra-ataque, provavelmente você avançaria, jogar de velocidade, volta, volta. O Verratti não prende a bola, o Verratti, ele prepara a bola para ser prendida, eu acho, mais do que prender. Ok, pode sofrer uma falta ou outra, mas é um cara que
Não sei o quanto ele consegue prender a bola. Não é um cara como, sei lá, se a gente estivesse falando de um meia do próprio Felipe Coutinho, né? Falando de costas, recebendo o lançamento, eu fazer um sei. pivôzinho ali. Mas é que assim, então, aquele pivôzinho, ele vai segurar a bola por quanto tempo com aquilo lá? É isso que eu... Ah, sim. Muito pouco. É, assim, não é Um a menos? Não é com um a menos, quer dizer, então ele não vai ter gente ao lado dele para receber essa bola e para eventualmente fazer uma tabela. Então eu não sei o quanto a permanência dele ajudava a prender a bola. Se fosse o Coutinho, é uma outra história, porque aí é o cara que pega a bola, tira a bola dele é difícil, sofre uma falta, sofre outra falta e vai gastando tempo. Então eu acho que talvez não tenha sido a melhor escolha a permanência do Verratti. Claro que agora é mais fácil falar porque ele acabou não fazendo gol e realmente não conseguiu jogar em alto nível, mas enfim, acho que as coisas deram errado, totalmente errado, e é muito difícil. Aí não vou acrescentar nada que os companheiros já disseram em relação à possibilidade de virar esse jogo. Agora, só assim, para o Vasco é muito pesado, né? É pesado porque assim, o Vasco vinha num bom momento e a gente falou que para tantos clubes no Brasil a parada para a Copa do Mundo foi excelente, né? Times que estavam quebrados, com o DM lotado, com crise com o técnico, alguns mandaram embora o técnico, como foi o caso do São Paulo, mas o Internacional também vivia um momento muito difícil, aí você para e é ótimo parar. O Vasco é o contrário, porque o Vasco desde a chegada do Diniz tinha dado aquela empolgada, aquela melhorada, aí volta, já toma uma cacetada do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que obviamente é normal pela diferença dos elencos hoje, mas perdeu um clássico, e aí no segundo jogo, logo depois do clássico, não apenas perde, como praticamente é eliminado, né? Porque vai ser muito difícil reverter, é eliminado na Sul-Americana. Embora eu já tenha ouvido de alguns torcedores vascaínos a argumentação de que, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, e vamos lembrar, nesse momento o Vasco está 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Se 2 times que estão abaixo dele, que tem um jogo a menos, vencerem esses seus jogos, ele está 1 ponto acima da zona do rebaixamento. Então tem muita gente fazendo raciocínio. Cara, quer saber? Não vai dar para ganhar título mesmo. Esquece a Sul-Americana e foca nesse brasileiro, e eu não acho nenhum absurdo pensar dessa maneira. Lembrando que o Vasco ainda tem a Copa do Brasil também, né? Tem confronto contra o CSA, confronto até possível ali para o Vasco avançar, mas tem esse olhar, porque o Jean lembrava, né? Vinha crescendo. O Vasco entra para a parada da Copa do Mundo com uma vitória sobre o São Paulo por 3-1, importante, e uma vitória também na Sul-Americana por 3-0 em casa, que acabou classificando o Vasco para essa repescagem. O Vasco que teve problemas na fase de grupos da Sul-Americana, tomou uma goleada, inclusive, fora de casa, esqueci o clube, mas um clube assim, sem a menor expressão. Tomou 4 gols, se eu não me engano, ainda na fase de grupos. E aí vem esse choque de realidade. A pergunta é essa. O jogo de hoje é o choque de realidade? Então, não tenho coragem. Puerto Cabello, obrigado, Dimas, 4-1. Sim, não tenho coragem de falar, William. Sabe por quê? Porque sem a expulsão, o Vasco não estava jogando mal. Estava tentando, estava criando. Condiciona, então, realmente a expulsão, é isso? Sim. A facilidade da vitória, sim. Não estou nem falando do placar. Como foi fácil, no minuto porque se perde por 1-0 é normal. Assim, quantos vão perder para o Del Valle jogando em casa, entre aspas? É importante destacar. Esses caras estão loucos. O Del Valle não joga na altitude. É verdade, você está certo, a gente está louco. Só que mais louco ainda é que o Del Valle hoje não jogou na casa dele. Jogou em Quito. Então, 2.800. volta a jogar, né? No passado ele jogava. Né? Jogar em casa? Diferença nenhuma. Altitude, né, Vitor? Sim. Para ele... Facilita. Mas eu acho que o tamanho da pancada não seria com 11 em campo. Não seria o mesmo. É claro, não dá pra gente saber. O Piton foi expulso muito cedo. Mas até a expulsão, o Vasco não estava jogando mal. Poderia voltar com um empate, poderia voltar com uma derrota pequena. A gente está falando de coisas hipotéticas. Sim, sim. Foi um jogo de um time só. Não teria sido com o Vasco inteiro. Teria incomodado um pouco, poderia perder o jogo, não sei por quanto, mas é óbvio que se um jogador a menos, para um time que gosta de jogar ofensivamente como o Del Valle, que tem construção e tudo, Quando você fala de Vasco inteiro, pode falar, Marra, pode concluir. Não, eu só penso o seguinte, eu concordo, eu entendo o que o Jean está falando do torcedor que, quer saber, tchau, já está perdido mesmo, vamos priorizar o brasileiro. A minha linha de raciocínio, eu concordo, tá? Meu receio é,
tamanho da pancada. É isso. Porque Concordo, isso concordo. pode respingar. Tamanho da pancada da eliminação Não, o resultado. de agora, essa Se fosse 1 a 0 era outra coisa. Mas se os caras estão entendendo, se o Diniz entende isso, os jogadores entendem isso, mais ou menos o que a gente está falando, que foi muito condicionado com relação à expulsão e tal, um ponto fora da curva é uma coisa. Agora, realmente, se isso mexe de alguma forma, porque tipo, o GB... eu acho assim, o Vasco não tem elenco, isso dói pro torcedor do Vasco, mas é verdade. O Vasco não tem elenco para as 3 competições. Não tem. Ele não tem elenco para as 3 competições. Mobiliza para virar ou verdade, foca em outras poucos têm, coisas? né? Mas E tudo tem uma dificuldade imensa até de qualidade para tocar o barco já, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Né? É um time de meio de tabela ali para baixo. A briga é essa. 2 dos principais jogadores, Coutinho e Verratti, são veteranos. Exatamente. Não estão toda hora à disposição. Coutinho mal consegue fazer um jogo inteiro, né? Que é o principal jogador. Então, assim, esse olhar de é melhor ficar ali só no brasileiro e cuidar, eu acho que é bem pertinente. Claro, é a realidade, porque é o o brasileiro momento. é disparado, mas assim, no caso do Vasco, o brasileiro é disparado o jogo o campeonato mais importante que o Vasco tem pela frente. Ainda que seja um campeonato Pela que não necessidade. existe nenhuma chance de título. E aí tudo bem, a única argumentação a favor da Sul-Americana seria, poxa, alguma chance de título existe na Sul-Americana. Sim. Porque eu acho que existe mesmo. Óbvio que o Vasco não é favorito, está longe de ser favorito. Existe ou existia? Então, não, agora acho que a gente pode até dizer existia, mas eu acho que a única argumentação a favor do campeonato poderia ser essa, porque é claro que não há chance de título nem no Brasileiro e nem na Copa do Brasil. Isso para mim é evidente. Aí é mais fácil até afirmar do que dizer que o Vasco está eliminado da Sul-Americana. Mas assim, olhando para a importância do Campeonato Brasileiro, olhando para a situação que o Vasco se encontra no Campeonato Brasileiro, sinceramente eu acho que o prejuízo de uma eliminação na Sul-Americana ela é pequeno. E chega de Acabou, sofrer, hein? né? E chega de sofrer com possibilidade de rebaixamento. Chega, né? Isso. Verdade.